Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a este webinar dedicado à Organização Industrial para a Sustentabilidade no setor do calçado. É um gosto ter-vos connosco. Este webinar é promovido pelo projeto BioShoes for All. É um projeto grande, envolve 70 parceiros do nosso cluster, 50 empresas, incluindo empresas de calçado, materiais, componentes, tecnologias de produção, desenvolvedores de software e 20 entidades do sistema científico e tecnológico nacional. É coordenado pelo Centro Tecnológico Calçado e eu, Maria José Ferreira, tenho o gosto de dirigir este projeto. No enquadramento do BioShoes for All, temos promovido a sustentabilidade do nosso cluster, desenvolvendo novos materiais, principalmente biomateriais, materiais reciclados, novos conceitos de produto calçado, novas tecnologias de produção. Mas todas estas soluções inovadoras não nos vão levar a bom porto, não vão fazer com que o nosso cluster cresça e se desenvolva se não estivermos munidos de ferramentas de organização industrial, muitas das quais em desenvolvimento no projeto, mas muitas outras já passíveis de utilizar pela indústria. E é neste enquadramento que vos trazemos hoje a Sílvia Vela Vaz, uma especialista na utilização de ferramentas da organização industrial para a sustentabilidade, é consultora, é formadora, tem uma experiência prática grande de trabalho na indústria do calçado. Sem mais demoras, agradeço muito a vossa espera e peço desculpa pelos pequenos minutos de atraso devido a pequenos detalhes técnicos. Sem mais demoras, passava a palavra à Sílvia Vaz. Pedia-vos também antes de passar definitivamente a palavra, para qualquer questão, por favor coloquem no botão que tenha de conversa, é ali que vamos, com base no questionário, que vos vamos responder. Portanto, mais uma vez, Sílvia, muito obrigada a todos e agora a palavra é sua. Obrigada. Obrigada, boa tarde a todos. Vamos então falar um bocadinho sobre a organização industrial, como é que a organização industrial pode apoiar e fomentar a sustentabilidade. Vamos seguir estes tópicos de uma forma contínua e integrada, de forma a perceber como é que a organização industrial apoia então a sustentabilidade. A sustentabilidade tornou-se então um fator crítico para a continuidade das organizações, obrigando as empresas a estruturar os produtos, a estruturar os processos de uma forma a incluir práticas que promovam um equilíbrio entre o desenvolvimento económico, o respeito pelo meio ambiente e o bem-estar, ou seja, integrar de uma forma equilibrada os três pilares da sustentabilidade: económico, social e ambiental. Neste contexto, a organização industrial, enquanto responsável pela gestão e estruturação de processos, uma das suas atividades, desempenha um papel fundamental na implementação destas práticas nos processos, com o objetivo de promover a melhoria contínua de uma forma equilibrada e responsável, ou seja, a melhoria contínua abrangendo sempre os três pilares associados à sustentabilidade: o pilar económico, o pilar ambiental e o pilar social. Ora, neste contexto, e falando especificamente da organização industrial enquanto responsável pela otimização e organização de processos, enquanto responsável pela melhoria contínua, desenvolve um conjunto de atividades de uma forma completamente integrada, onde a melhoria contínua deve ser a base de toda esta sustentação. Ou seja, mais do que um objetivo isolado, a sustentabilidade deve ser encarada como um ciclo dinâmico de melhoria contínua, seguindo as fases do ciclo de melhoria contínua, o nosso ciclo de PDCA, onde a análise, a implementação, a monitorização e ajustes regulares garantem um desempenho quer económico, quer ambiental, quer social, sustentável ao longo do tempo. Para que esta melhoria contínua aconteça, as organizações devem ter um conjunto de ferramentas, de práticas, para tornar prática esta melhoria contínua, para operacionalizar a melhoria contínua. Para que este processo, então, seja bem sucedido, é crucial, é fundamental utilizar metodologias estruturadas que otimizem os processos, que minimizem o desperdício e que impulsionem, então, a inovação, a sustentabilidade dentro das organizações. Neste âmbito, existem várias metodologias que podemos integrar na organização industrial de forma a promover a melhoria contínua da sustentabilidade.
Aqui vamos nos focar em 3 metodologias, a ISO, ou a metodologia Lean, e os sistemas Six Sigma. Existem várias, selecionei estas pela sua abrangência e pela aplicação que tem em todos os setores da organização. Por outro lado, porque ambas têm origens diferentes, e o facto de, enquanto a ISO tem uma origem europeia, o sistema Lean tem uma origem nipónica do sistema TPS, dos sistemas da metodologia Kaizen, o Six Sigma tem uma origem americana. Apesar de terem 3 origens distintas, na verdade eles integram-se perfeitamente e ao integrar estas metodologias, o Lean, o Six Sigma e ISO, que englobam a organização como um todo num espírito de melhoria, surge então um forte aliado para melhorar os processos, melhorar o desempenho global e proporcionar então uma base sólida para iniciativas de desenvolvimento sustentável. Ou seja, a integração destas 3 metodologias, destas 3 correntes, vão nos permitir melhorar os nossos processos de uma forma sustentável, trabalhar nos 3 pilares da sustentabilidade, nomeadamente então no pilar económico, no pilar ambiental e também no pilar social. Falando um bocadinho, muito resumidamente, destas 3 metodologias, ou seja, a ISO possivelmente é um conjunto de diretrizes e possivelmente a mais conhecida dentro das organizações do setor do calçado, ou seja, nomeadamente, e tanto agora a falar dos 3 pilares da sustentabilidade, podemos integrar então a ISO 9001, onde reúne um conjunto de diretrizes para a gestão da qualidade, garantindo produtos e serviços consistentes e eficientes, ou seja, diretamente relacionada com o pilar económico. A ISO 14001, que reúne um conjunto de diretrizes para a gestão ambiental, ajudando a minimizar impactos e a promover práticas sustentáveis. Podemos relacioná-la diretamente com o pilar ambiental. E depois a ISO 26000, em que reúne um conjunto de diretrizes para a responsabilidade social, incentivando práticas empresariais e ética sustentáveis. E, do mesmo modo, diretamente relacionada com o pilar com o pilar social. Então, as normas ISO, e aqui não entrando em pormenor, nem falando, digamos, de cada um dos requisitos de cada uma das normas, elas estão estruturadas segundo um ciclo PDCA, segundo um conjunto de requisitos, todavia, não especificam métodos e práticas de implementação. E sem ferramentas eficazes de melhoria contínua, o impacto da implementação das ISOs pode ser limitado. Então é aqui que o Six Sigma e o Lean surgem como complementos estratégicos. Ou seja, o Lean, por sua vez, centra-se na redução e na eliminação de desperdícios, como, por exemplo, redução de defeitos, redução de estoques, redução de movimentações e transporte, redução de tempo de espera, processamento desnecessário, nomeadamente em atividades que não acrescentam valor. Ou seja, a implementação também se baseia no ciclo PDCA, segundo um conjunto de princípios, e garante uma abordagem estruturada para a melhoria contínua. Para cada fase do ciclo PDCA, então, para a implementação das ferramentas Lean, recomendam-se técnicas específicas que facilitam a sua aplicação. No âmbito das ferramentas, existem inúmeras ferramentas e métodos Lean que permitem trabalhar os 3 pilares que fomos enumerando. No entanto, só para termos aqui um resumo de algumas, que não vamos também explorar cada uma das ferramentas, não é esse o âmbito deste webinar, podemos utilizar, por exemplo, o mapa do fluxo de valor, podemos implementar um fluxo contínuo através do balanceamento, do equilíbrio das cargas de trabalho, implementar sistemas Kanban, 5S, SMED, sistemas Pokayoka, mas existem inúmeras ferramentas, cada uma adequada a um tipo de oportunidade ou um problema dentro da organização, quer seja no âmbito, então, económico, quer seja no âmbito ambiental, quer seja no âmbito social. Sem dúvida que elas foram desenvolvidas para a otimização de processos, mas podem ser estendidas
a todos os processos da organização e a todos estes, três pilares. Por exemplo, estaremos a implementar então um mapa de fluxo de valor, ou seja, o objetivo deste mapa é identificar desperdícios ao longo do processo produtivo, desde a recepção da matéria-prima até a entrega do produto final. Nós podemos então, com este mapa, identificar desperdícios, quer sejam desperdícios operacionais, como desperdícios de energia. Então estamos a ter um impacto no pilar ambiental. Ou seja, pode melhorar o fluxo de trabalho para reduzir custos, seja um pilar económico, assim como ao mesmo tempo melhorar as condições ergonómicas dos operadores, e aí estamos a falar então do pilar social. Ou seja, cada uma das ferramentas implementada dentro de um projeto Lean, dentro da organização, ela pode então trabalhar os três pilares ao mesmo tempo. Por exemplo, se estivermos a implementar um fluxo contínuo, através do balanceamento das operações e do nivelamento das cargas de trabalho, ou seja, vamos conseguir ter uma redução do consumo de energia, por exemplo, ao evitar paragens e arranques de máquinas. Temos menor necessidade de estoque e capital investido, ou seja, estamos a falar do pilar económico, e se temos um fluxo contínuo, vamos ter menos tempos de espera, vamos ter menos stress para os trabalhadores devido a um ritmo de trabalho mais previsível, e aqui estaremos a trabalhar no pilar social. Por exemplo, ferramentas como os 5S e como o SMED são certamente ferramentas mais conhecidas, nomeadamente os 5S, que têm como objetivo a organização e a limpeza das áreas produtivas, e não só, também da parte do serviço, da parte dos escritórios, para melhorar a eficiência operacional, reduzir o tempo de paragem e evitar erros. Do mesmo modo, ao implementar projetos 5S dentro de projetos Lean, nós conseguimos também atuar nos três diferentes pilares. O mesmo com o SMED, com sistemas Kanban ou com sistemas Poka-Yoke. Os sistemas Poka-Yoke são, por exemplo, sistemas que nós implementamos dentro da organização, dentro dos nossos processos produtivos, para fazer a prevenção ou detecção de erros, garantindo qualidade, seja desde a primeira vez, de qualidade à primeira. Ao implementar estes sistemas, é óbvio que nós estamos a minimizar defeitos. Se estivermos a minimizar defeitos, possibilidade de erros, estamos a reduzir desperdícios, estamos a evitar retrabalho, e isto tudo leva ao aumento da satisfação dos trabalhadores e reduzir então a necessidade de correções. Todas estas ferramentas, embora desenvolvidas, ou quando nós pensamos nelas, sempre pensamos na parte da otimização do processo num contexto mais económico, mas elas também nos permitem trabalhar nos outros dois pilares da sustentabilidade. O Six Sigma, ou seja, enquanto que o sistema Lean, as metodologias Lean, trabalham na redução do desperdício, as metodologias Six Sigma trabalham na redução da variabilidade. Ou seja, o que é isto de reduzir a variabilidade nos processos? Ou seja, é reduzir o desvio que nós temos no nosso processo em relação ao nosso objetivo, em relação à média. Quanto menor for esse desvio, ou seja, pela imagem que nós estamos a ver, nós podemos ter o nosso objetivo e podemos ter uma variação relativa ao objetivo bastante significativa, até pode estar fora dos limites do controle. Se a variação for reduzida, os nossos processos vão ser muito mais eficientes. Ou seja, se nós conseguirmos então manter 6 desvios padrão entre a média do processo e os requisitos do cliente, isto significa que 99,99% das nossas oportunidades satisfazem os requisitos. A implementação desta metodologia segue o ciclo de Mike, apesar das outras duas que nós falamos, a ISO e a metodologia Lean, seguir o ciclo PDCA. Neste caso, esta metodologia diferencia-se das anteriores, seguindo o ciclo de Mike. O ciclo de Mike é muito parecido com o ciclo PDCA, digamos que eles podem estar completamente integrados. Este ciclo vai proporcionar uma abordagem estruturada e rigorosa para identificar, analisar e eliminar as causas das variações. Ou seja, mais uma vez, enquanto o Lean procura reduzir os desperdícios, o Six Sigma procura reduzir, ou seja, as variações que nós temos dentro do nosso processo, procura reduzir a variabilidade.
Portanto, o ciclo de Mike divide-se em cinco passos, ou seja, exatamente como o ciclo PDCA, procura definir, identificar o que é importante para o cliente, procura medir o que é que as variáveis que vamos estudar. Seguidamente, nós vamos ter que analisar quais são as causas de variação e os defeitos que estão a acontecer no nosso processo, e depois vamos procurar melhorar, eliminando essas causas de variação através da implementação de ferramentas que nos vão permitir eliminar essas causas de variação. Depois, no final, é controlar de forma a que a melhoria se mantenha ao longo do tempo. No Six Sigma é fundamental trabalhar com dados, ou seja, os dados comandam as decisões e as ações de todo o sistema. Os dados são usados ao longo de todas as fases da metodologia de Mike, ou seja, desde a fase inicial de definir, para quantificar a linha base do processo, para verificar as causas da variação e de defeitos, para verificar se as soluções funcionam, ou seja, para validar as melhorias implementadas. Ou seja, se não for possível medir algo com precisão, então não sabemos o suficiente sobre o assunto, então não podemos controlar, então estamos à mercê da sorte. Ou seja, é fundamental trabalhar com dados num projeto Six Sigma, onde a estatística depois vai transformar e converter esses dados em informações que nos vão orientar para tomar as ações corretas. Ou seja, quando nós não temos dados ou experiência, vamos ter só uma opinião. Quando nenhum dado, só temos a experiência. Dados recolhidos, meras observações, ou seja, daquilo que nós estamos a observar através dos dados recolhidos no nosso processo. Dados agrupados, ou seja, traçados, diagramas, permitem-nos ter já uma percepção do que é que está a acontecer. Ferramentas associadas à estatística descritiva vão nos permitir entender a média e o desvio padrão, ou seja, utilizar medidas de tendência central e medidas de variabilidade. E por fim, estatística indutiva vai nos permitir fazer previsão do desempenho do processo, analisar a capacidade do processo, analisar a regressão entre variáveis e fazer experiências comparativas. Ou seja, a vantagem do sistema, ou uma das vantagens do sistema Six Sigma, é que, e da utilização da estatística indutiva, é que a partir de uma amostra daquilo que nós estamos a estudar, vamos conseguir fazer inferência estatística e aplicar essas observações ou extrapolar essas observações para a população. Ou seja, isto vai nos permitir reduzir custos económicos e uma maior rapidez na implementação. Assim como o Six Sigma também reúne um conjunto de métodos e ferramentas específicas, embora neste caso as ferramentas, como eu disse, sendo a base um sistema de dados, as ferramentas vão trabalhar com dados, vão se sustentar em dados. Existem inúmeras, especificamente associadas ao Six Sigma, temos, por exemplo, a análise do sistema de medição, os gráficos de controle, a análise da capacidade do processo, a matriz causa e efeito, testes de hipótese, análise de regressão, ou seja, quando nós fazemos uma análise de causa e efeito, quando vamos estudar as causas que poderão estar a causar variações no nosso processo, a análise de regressão, por exemplo, vai validar se efetivamente as causas que estão a produzir esse efeito. E o design de experiências, trabalhando com comparação de grupos ou relação de variáveis. Ou seja, são inúmeras as ferramentas, elas por si só devem ser implementadas de uma forma integrada, de uma forma estratégica, devem ser sempre adequadas ao contexto organizacional e em conformidade sempre com estratégias e objetivos a atingir. Deve ser feita de uma forma completamente integrada, ou seja, nomeadamente devemos utilizar as 3 metodologias
para atingir resultados mais consistentes e sustentáveis. Ou seja, não importa quanto recursos têm, se não souberes usar, nunca serão suficientes. Ou seja, são 3 metodologias poderosas, podem ser trabalhadas o Lean e o Six Sigma de forma isolada, uma vez que o Lean procura então reduzir desperdício e o Six Sigma procura reduzir a variabilidade, a ISO por si só vai ter sempre necessidade a recorrer às ferramentas que estão na base das metodologias Lean ou metodologias Six Sigma, uma vez que só apresentam os requisitos e não diz como operacionalizar. Daí esta integração ser fundamental. Este processo é um processo contínuo, é um processo dinâmico, ou seja, quando nós trabalhamos só com a lógica, a intuição, nós não vamos conseguir resultados satisfatórios. Podemos trabalhar com a melhoria contínua em uma abordagem simples e isolada, no entanto, ainda há oportunidade de melhorar, ou seja, tornando que as ferramentas sejam utilizadas de forma integrada e estaremos então a integrar todas estas metodologias, o Lean, o Six Sigma e eventualmente a ISO, se estamos a falar de organizações com certificação, ou seja, nós só vamos conseguir chegar à fruta boa, ou seja, isto é um processo contínuo e é um processo exigente, onde as pessoas vão desempenhar o papel principal nesta integração e na seleção das ferramentas. Ou seja, nenhuma melhoria ou nenhuma transformação sustentável acontece sem desenvolvimento das pessoas. O fator humano é o alicerce de qualquer transformação sustentável. Então, as pessoas são responsáveis por promover a cultura de melhoria contínua, por identificar as oportunidades de melhoria e implementar soluções eficazes, ou seja, selecionar quais são as ferramentas mais adequadas para cada tipo de problema ou oportunidade de melhoria que estamos a implementar, e são responsáveis por liderar essa mudança, fornecendo um compromisso com práticas sustentáveis em todos os níveis da organização. Ou seja, o sucesso da sustentabilidade depende fundamentalmente da liderança e de uma participação ativa de todos os elementos da organização, onde a capacitação, desenvolvimento de competências e o compromisso das equipas são elementos essenciais, fundamentais, para consolidar esta cultura de melhoria contínua. Ou seja, o fundamental é que estas ferramentas estejam presentes na cultura da organização. De forma a sustentar esta estratégica ou esta integração estratégica, ou seja, é fundamental nós termos indicadores e metas, ou seja, para garantir que as iniciativas sustentáveis tenham impacto real, e é fundamental definir e monitorizar estes indicadores. Ou seja, os indicadores, assim como as ferramentas, devem ser selecionados, tendo sempre em atenção aquilo que estamos, a estratégia e os objetivos que queremos atingir. No entanto, aqui só para reforçar que é possível termos os 3 pilares, ou seja, estes indicadores e métricas, como uma avaliação contínua da sustentabilidade. Temos os 3 pilares integrados de forma a atingirmos a sustentabilidade. Por exemplo, se estivermos a trabalhar com o pilar da eficiência, trabalhar, por exemplo, medir indicadores como a eficiência global dos equipamentos, o custo da não qualidade, o custo por unidade produzida, ou seja, etc. Estamos a trabalhar no âmbito social, o índice de satisfação de trabalho, a taxa de absentismo, as horas de formação por colaborador. Já no âmbito ambiental, podemos ter como indicadores e métrica o consumo de energia por unidade produzida, por exemplo, o índice de emissões de CO2, a taxa de reciclagem de resíduos, o consumo de água por unidade produzida. Ou seja, estes indicadores só fazem sentido, ou seja, ou devem fazer parte de um processo estratégico, mas devem estar sempre associados aos objetivos que as organizações e à estratégia que a organização está a implementar. Ou seja, medir a eficiência dos processos, a redução de desperdícios e os ganhos ambientais permitem então uma gestão baseada em dados, orientada para decisões estratégicas e eficazes. Por outro lado,
E para sustentar estes indicadores e metas, a informatização dos processos é essencial. Ou seja, a informatização inteligente surge como um aliado essencial para a sustentabilidade, otimizando então a recolha, a análise e a implementação de melhorias. A informatização inteligente potencializa a sustentabilidade ao monitorizar processos em tempo real, nomeadamente com a utilização dos nossos sistemas ERP que estão integrados nas organizações, permite analisar dados de uma forma estratégica e que vão permitir a tomada de uma decisão muito mais assertiva. Por outro lado, também permite automatizar processos, aumentando a produtividade, reduzindo erros e promovendo a eficiência, por exemplo, energética ou a eficiência dos processos. Portanto, a tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas o seu verdadeiro valor é potencializado quando usada de uma forma estratégica pelas pessoas. Ou seja, as pessoas são sempre a base, quer da integração e da utilização das ferramentas e dos métodos, quer depois também na monitorização das implementações que estamos a implementar e, por outro lado, também na integração e na otimização, na informatização inteligente e na otimização dos processos. Por si só, a informatização já vai permitir obter ganhos, nomeadamente económicos. Ou seja, existem vários, ou seja, este processo pretende que seja um processo contínuo, onde é fundamental, ou seja, as pessoas como uma base para a sustentação económica, social e ambiental. Falando de alguns exemplos práticos, projetos Lean, ou seja, eu não trouxe imagens de projetos que tenha implementado nas organizações, uma vez que estaria a expor a organização e podia, de algum modo, não ser, pronto, as organizações não estarem abertas. No entanto, pode dar aqui alguns exemplos, seja de projetos Lean Six Sigma, onde tiveram impactos significativos ao nível económico, social e ambiental. Como, por exemplo, a implementação de práticas 5S, ou seja, a organização de armazéns da área de produtivas e de serviços e a reestruturação de layouts e sistemas de armazenagem. Por exemplo, a implementação de supermercados e sistemas Kanban, nomeadamente para fortalecer os abastecimentos logísticos. Redução, por exemplo, do tamanho do formeiro, ou seja, a forma é algo que é muito característica do setor do calçado e foi possível em algumas organizações reduzir o tamanho do formeiro de uma forma muito significativa. Em alguns casos conseguimos reduzir atingindo 40% a 50%. Por um lado, estamos a ter um impacto económico e por outro estamos a ter um impacto também ambiental. Ou seja, uma vez que permite-nos, ou seja, eliminar os resíduos, digamos, este material, ou seja, a forma que se torna obsoleta a curto prazo. Por exemplo, redução e controle de estoques de matérias-primas, implementação de fluxos contínuos, nomeadamente no balanceamento entre setores como a pré-montagem, montagem e acabamento, ou seja, organizações onde isto é mais evidente do que noutras, ou esta necessidade é mais necessária em umas organizações do que outras. Estudos e restauração de layouts para minimizar movimentações e transportes, implementação de procedimentos padrão para melhorar e controlar defeitos, e a certificação ISO 9001, 14001, como digamos que serão certamente muito conhecidas dentro das nossas organizações. Portanto, são apenas exemplos de projetos que nos permitem trabalhar para a sustentabilidade das organizações, trabalhar nos três pilares. Em termos de desafios para o futuro da sustentabilidade, efetivamente, as empresas têm inúmeros desafios. Podemos citar, a título de exemplo, a crescente exigência dos clientes e dos consumidores,
a adaptação a novas regulamentações e novas exigências, quer ambientais, quer sociais. Por exemplo, a inovação tecnológica, e neste momento está a dar grandes saltos. É necessário, então, equilibrar o investimento em tecnologias com eficiência operacional, utilizando recursos para reduzir desperdícios. A integração contínua de metodologias de melhoria, ou seja, é fundamental esta integração dentro das organizações. Ainda existem estudos que referem que ainda há muito espaço para crescer, que as organizações ainda só aplicam ferramentas básicas da qualidade. Ou seja, existe como vimos, existe um processo contínuo para atingir, digamos, a excelência. Ou seja, esta integração de ferramentas de melhoria será fundamental para garantir que as organizações se mantenham competitivas e responsáveis. Ou seja, neste sentido, é necessário garantir formação especializada, capacitando equipas em metodologias como o Lean e como o Six Sigma, e fomentar a participação ativa dos colaboradores, tornando-os agentes de uma transformação organizacional. Ou seja, existem inúmeros desafios. Estes são apenas alguns exemplos de que temos um trabalho contínuo ainda pela frente, de forma a tornar, digamos, as organizações muito mais sustentáveis. E trabalhar essencialmente, então, nos três pilares. Eu não sei se estou dentro do tempo, porque eu estou com dificuldades técnicas que não se conseguiram resolver totalmente no início. Não sei se... Está dentro do tempo, ainda pode continuar. Obrigada. Não sei se tem alguma questão. Aqui no local para colocar questões, ainda não temos questões, portanto, podíamos explorar a audiência para ir colocando questões, mas aqui internamente suscita-nos já da sua intervenção algumas questões. Em termos práticos, na implementação de empresas do calçado ou do cluster do calçado, materiais componentes, referiu que há uma diminuição dos custos, também diminuição de desperdícios, nomeadamente matérias-primas. Na prática, entre a sua experiência, quais são os ganhos efetivos, assim numa conversa agora mais informal, quanto tempo demoram a implementar um processo Lean ou um processo Six Sigma, e que ganhos é que as empresas podem esperar, como é que há aqui o retorno do investimento, assim, agora conversando. A implementação é um processo contínuo, digamos, ou seja, por isso é que a base é a melhoria contínua. As empresas podem estar constantemente a implementar melhorias dentro da organização, ou seja, é sempre possível melhorar. Numa fase inicial, normalmente podemos implementar ferramentas Lean de uma forma mais isolada para otimizar um processo, por exemplo, implementar 5S, ou implementar um fluxo contínuo, ou seja, avaliar, fazer um estudo de tempos entre secções e balancear os processos, e esses processos, essas melhorias poderão ser, digamos, mais curtas, poderão demorar 3 a 6 meses, depende do projeto, em si. No entanto, quando nós começamos esta implementação, ou seja, umas coisas vão puxando as outras, e isto é um processo contínuo. Eu não diria que um ano será suficiente, porque não é suficiente. Poderá ser suficiente para implementar algumas ferramentas de uma forma isolada, mas para termos esta metodologia integrada e sustentada dentro da organização, demora algum tempo, superior a, digamos, a 3 anos. Mas é um processo contínuo, e eu não queria estar aqui a dizer que, ok, nós em 3 anos que temos uma organização Lean, podemos ter uma organização Lean, mas este processo é contínuo, não acaba. Há sempre possibilidade de introduzir melhoria contínua nos nossos processos, quer seja de uma forma mais, digamos, mais pontual, quer seja através da inovação, de uma coisa mais disruptiva dentro das organizações. Mas é sempre possível estar continuamente a melhorar. O fundamental é trabalhar as equipas, trabalhar os líderes do processo, trabalhar os colaboradores, de forma
possam também identificar estas oportunidades de melhoria e possam também implementar métodos e ferramentas que otimizem os processos ou que trabalhem também nos 3 pilares, quer no pilar económico, social ou quer no pilar ambiental. Mas será possível fazer diagnósticos e fazer um inicial e fazer logo um plano de atuação e ao fim de um mês ou 2, mensalmente ou trimestralmente, fazer uma avaliação e a empresa começar logo a ver que reduziu tantos em consumo de matérias-primas, que diminuiu os tempos deste processo, que aumentou a produtividade, que há menos defeitos, menos pares que a ter que ser reparados, tudo isso é contabilizado e é assim que... Sim, efetivamente, ou seja, é possível logo no curto prazo ver melhorias. O que eu queria salientar é que é um processo Claro. que não termina, ou seja, é sempre hoje melhor que ontem, amanhã melhor do que hoje, mas é possível ver melhorias, ganhos significativos dentro das organizações. Ora, as ferramentas, não existe digamos, uma forma igual de trabalhar numa organização igual a outra organização. Depende de como é que a organização está estruturada, depende de qual é o nível organizacional que existe dentro da empresa, de forma a que sejam selecionadas as ferramentas mais adequadas para os objetivos que a empresa em si pretende atingir. Se nós já temos uma organização, ou seja, estamos a falar com ferramentas 5S, já faz parte da cultura da empresa, possivelmente vamos nos focar noutras melhorias, como, por exemplo, o balanceamento dos processos, reduzir defeitos, depende de onde é que a organização se posiciona, qual é o objetivo estratégico que tem para nós selecionarmos as ferramentas mais adequadas dentro das metodologias, embora elas sigam, digamos, uns princípios que são a base das metodologias, mas mesmo assim há sempre necessidade de fazer ajustes dentro da organização, porque a forma de trabalhar é diferente. Nós pretendemos sempre ajustar as ferramentas às necessidades da organização. Citando só a título de exemplo, uma empresa onde estive recentemente a desenvolver um projeto de Lean, nós trabalhamos, digamos, vários processos dentro da organização e num espaço de um ano foi possível ver ganhos significativos em todos os processos, desde a parte da armazenagem, com o controle de estoques de matérias-primas, desde a parte dos abastecimentos logísticos, à parte da produção, com redução significativa de movimentos, com redução significativa de estoques, com redução significativa de quebras de produção. Foi possível implementar fluxos contínuos, porque naquele caso específico havia digamos, os processos tinham uma carga de trabalho muito desnivelada, nomeadamente entre a pré-montagem, a montagem e o acabamento. Foi possível otimizar a parte digamos, de embalamento e expedição do produto acabado. Noutro projeto, noutra organização, especificamente estamos a trabalhar também a parte de estudos de tempos, nomeadamente no processo de corte e costura, mais uma vez para equilibrar as cargas de trabalho. Isto logo no estudo inicial é possível fazer o diagnóstico e ver os ganhos possíveis de eficiência, por exemplo. Não sei se respondi. Sim, estamos aqui agora numa conversa, se os nossos ouvintes gostarem podem colocar questões. Relativamente a um dos seus slides e o foco na digitalização, para referir que também no âmbito de Biosource for All estão a ser desenvolvidas ferramentas ERPs, ligados aos ERPs, alguns dos quais já disponíveis na nossa indústria, com o objetivo de que
toda a gestão da informação seja feita quase que de forma automática, isto é, a empresa não tem que estar a inserir dados, basta ler um código de barras ou um QR Code que venha com os seus materiais, com os seus componentes e ao fazer isso associa a informação desse material ou desse componente ao seu produto de forma tão simples quanto isto, apenas ler o código e não tem que digitar nada e ficar armazenada no ERP, ela depois pode fazer uso da informação, quer para dar ao seu cliente final informação sobre o produto, quer para a gestão interna. Agora, aqui neste contexto da sua apresentação, como é que vê, como é que estas metodologias, ou independentemente de lhe chamarmos A ou B ou C, como é que todo este trabalho pode suportar este desidrato que temos de que a nossa indústria seja muito eficaz, não tenha que estar a digitar 2 ou 3 vezes a mesma informação e em complemento a esta forma de leitura de dados por via dessas etiquetas, como é que poderia aqui sugerir algo mais que facilitasse todo o trabalho? Esta dita rastreabilidade que para nós não é mais do que a empresa automaticamente aceder e partilhar a informação. Não entendi exatamente a questão, mas os sistemas, não sei se consegue especificar. Hoje em dia as nossas empresas têm ERPs ou MS, não é? Portanto, independentemente de quem seja o fornecedor. Estamos no âmbito do projeto a desenvolver métodos para que automaticamente seja lida a informação que vai ficar armazenada no ERP. Como é que, e seja partilhada conforme a empresa bem entender, como é que esta abordagem organizacional baseada nestas ferramentas, se elas complementam, não é? Como é que podem as empresas usar estas ferramentas para sistematizar a informação adicional ou outra, como é que integra aqui toda esta componente digital? Ora, a componente digital é fundamental, nomeadamente se nós estamos a trabalhar com estas metodologias e estas metodologias se apoiam em dados, ou seja, é fundamental que quanto mais dados nós tivermos e quanto mais dados for possível trabalhar, mais fácil será a implementação e mais orientada serão as decisões ou as ações a serem tomadas. Por isso, neste contexto, a informatização, nomeadamente dos sistemas ERPs, que permitem trabalhar os processos de uma forma mais automatizada e interligar diferentes áreas dentro da organização é essencial, ou seja, quer pelo facto de, por um lado, estamos a reduzir desperdícios com a informatização, com a automatização, ou seja, torna-se muito, eliminamos tarefas que não acrescentam valor, ou seja, ou que estamos a redigir em papel, depois temos que passar para um sistema Excel, depois temos que trabalhar dados. O sistema informático faz tudo isso, ou seja, por um lado nós estamos a reduzir esses desperdícios, por outro lado nós podemos olhar para esses dados, ou seja, pegar nos dados que estão armazenados dentro dos nossos ERPs, por exemplo, e tentar analisar esses dados, verificar, por exemplo, medidas de tendência central, e, nomeadamente, por exemplo, médias, modas, medianas, de alguma variável que estejamos a estudar, assim como, e complementando esta análise, fazer análise de variação, ou seja, utilizar medidas de variabilidade, porque não é suficiente olharmos para as médias, mas tem que ser complementada com a variação que está a acontecer. Ou seja, esses sistemas informáticos podem mais facilmente fornecer esses dados, essas informações, para que mais facilmente sejam trabalhados e implementadas ferramentas, tomadas ações para melhorar os processos. Por exemplo, tinha aí, antes deste slide, penso eu, quando apresentou os 6 Sigma, tinha aí um conjunto de contas que tinham que ser feitas para analisar os dados e para poder tomar decisões. O que eu estava a tentar dizer é que, com base na informação que as empresas dispõem nos seus ERPs, podemos fazer contas de forma automática, porque a informação está lá, é só preciso tratá-la, não é? Portanto, estas análises de estatística descritiva ou esta análise
de estatística indutiva. Tudo isto pode ser automatizado e as empresas começam a ter gráficos, a ter informação que lhes permite tomar decisões e avançar. Portanto, permitem-nos aqui estabelecer aquilo que são chamados os KPIs, os objetivos e avaliar como é que eles estão a ser cumpridos. Portanto, o projeto BioSussoro coloca isto à vossa disposição em termos da recolha dos dados e aqui um dos propósitos desta apresentação é saber que é possível, em complemento, poder usar o que já dispõem para fazer toda esta análise de forma muito simples e eficaz. Exatamente, ou seja, fundamentalmente, para além da otimização dos processos, a recolha de dados que nos vai permitir implementar novas ferramentas, novos métodos e tomar decisões muito mais assertivas. Obrigada, Silvia. Temos aqui algumas questões sobre a disponibilização dos slides. Os slides vão ser disponibilizados no final para os participantes? Sim, não posso enviar e ficam disponíveis para quem quiser consultar. Obrigada. Portanto, penso que esta era uma das questões que estava a ser colocada. A Silvia também falou bastante em diminuir desperdícios materiais, não só de tempo, não é? Portanto, falou muito em reduzir os materiais, os estoques, mas também os resíduos propriamente dito. Tem assim algum indicador, algum valor, qual é o tipo de reduções, em termos percentuais, que são habituais conseguir no setor do calçado ou dos componentes para calçado? Qual é, da sua experiência, o que é que uma empresa pode almejar conseguir de forma segura? Em termos de materiais, ou seja, as empresas do setor de calçado, ou uma grande parte das empresas, trabalha sobre encomenda. Ou seja, nós procuramos, as empresas procuram encomendar materiais em função de uma encomenda interna. Neste caso, nós podemos fazer estudos específicos para perceber digamos, qual será a quantidade necessária, sendo que esta necessidade de materiais pode variar em função, por exemplo, de materiais, da qualidade dos materiais, por exemplo, da pele, que é no caso de fábricas de produção de calçado. Ou seja, se a pele não for de boa qualidade, vai originar mais defeitos, mais desperdícios. Ou seja, podemos implementar ferramentas para minimizar, no entanto, eu não tenho um indicador preciso nesse sentido, depende muito de como é que a organização trabalha e dos controles que podemos implementar. Por exemplo, no caso ou pelo menos não me recordo neste momento, no caso do exemplo que referi, que foi a redução do número de formas necessárias para a linha de montagem. Ou seja, por um lado, nós efetivamente estamos a reduzir as formas estão associadas normalmente a um modelo. Por outro lado, às vezes as empresas utilizam a mesma forma para fazer modelos semelhantes. Nós estamos a reduzir a necessidade de formeiro, vai nos permitir, por exemplo, ter um segundo formeiro ou não estar, digamos, a utilizar o mesmo formeiro para modelos que são ligeiramente diferentes e que nos vão originar defeitos ou que vão originar ajustes durante o processo produtivo. E aí depende muito de, lá está, qual era a situação inicial da organização. Nesse exemplo em concreto, estamos a falar de uma redução para metade, ou seja, de 40% a 50% das formas que a organização necessitava para fazer uma encomenda, desde o momento em que a forma entra no início da linha de montagem até o momento em que sai. Estamos a falar de uma redução de 50%. Para além disso, quando tinha formeiros em que não era suficiente para dar uma volta na linha de montagem, tinham necessidade de juntar outro modelo. Esta necessidade vai ter implicações
em termos de ajuste de máquinas e fundamentalmente vai ter implicações, por exemplo, no setor de acabamento, em que vão ter acabamentos diferentes e isso vai provocar tempos de espera, vai provocar desperdícios, ineficiências do processo. Quando nós quando nós eliminamos essa necessidade de juntar dois formeiros, nós estamos a otimizar o processo e ao mesmo tempo estamos a reduzir, digamos, a quantidade de formas necessárias, porque o formeiro, se nós trabalhamos por encomenda, aquele formeiro é para aquela encomenda, a seguir aquele modelo deixa de existir e nós temos a necessidade de reciclar esse formeiro. Então, nesse campo, neste exemplo específico, nós falamos de uma redução que foi possível naquela empresa, perante a situação atual onde ela se encontrava, uma redução de 40%. Obrigada. Permita-me partilhar também que no âmbito do projeto Biojusto for All estamos a desenvolver couros e também textos revestidos, mas com uma grande percentagem de conteúdo biológico, não é só um bocadinho de uma casca de fruta, estamos a falar de percentagens de material biológico em texto revestido superior a 60% e sempre numa perspectiva de que os acabamentos que estes materiais, sejam couros, sejam textos revestidos, possuem, permitam maximizar ao máximo a área do material. Em paralelo com isso, estão-se a desenvolver, e já foram desenvolvidos, materiais que não permitem fazer um calçado sem forro, portanto o material é dupla face e portanto podemos ter um calçado ou uma carteira que não necessitamos de cortar as peças do exterior e a parte do interior e costurar e ter todos os desperdícios associados. E com isso, em alguns casos, estimamos redução de resíduos destas matérias-primas de 10% a 12%. É possível conseguir mais, mas são os dados que temos, só para partilhar com os nossos ouvintes, e se estiverem interessados em ter mais informações sobre estes couros e sobre estes textos revestidos, disponham. A nossa indústria, Silvia, também é muito conhecida pela necessidade de gerir bem, para planearmos a nossa produção e para que esse plano seja cumprido, nós temos que receber os couros, as cholas, etc., em tempo útil, não é? Dentro do tempo que realmente é compatível com os prazos que temos de resposta. Como é que estas ferramentas, como é que todo este trabalho, e nem vou usar nenhum nome de ferramenta, mas como é que em termos de organização a Silvia vê que podem contribuir para que haja aqui um trabalho mais colaborativo e eficaz e que os nossos fornecedores e subcontratados, se for o caso, possam responder de forma útil? Como é que podemos ajudar ambos, os produtores de calçado e os seus fornecedores, a responder de forma muito ágil? Ainda só retomando a questão anterior, quando falava em quantificar projetos, quantificar a implementação destas ferramentas, só para acrescentar também um outro exemplo que tem a ver com a implementação do fluxo contínuo. Por exemplo, num projeto recente num estudo de uma costura, em que estamos a balancear e equilibrar as operações, ou seja, a distribuição uniforme das cargas de trabalho, aí podemos ter ganhos também na ordem dos 10%. Ou seja, com pequenos ajustes, com uma análise da gama operatória, com um balanceamento, nós conseguimos ter ganhos de eficiência também muito, muito significativos. Portanto, e nesse caso, também me recordo de termos ganhos na ordem dos 10% a curto prazo, ou num projeto de curto prazo. Respondendo agora à questão, como é que nós podemos ajudar na parte da gestão dos materiais? Ora, os ERPs, neste caso, são uma ferramenta fundamental e estão muito, digamos, estão desenvolvidos para agilizar este processo. Ou seja, por um lado, vão nos permitir automatizar operações e, por outro lado, também nos permitem comunicar mais facilmente, nomeadamente com os fornecedores. Portanto, exemplos de softwares que permitem esta interligação e fazer cálculos automáticos de necessidades de encomenda. No entanto, podemos olhar para esse processo, ou seja, numa observação mais específica,
utilizar, por exemplo, um VSM, um mapa de fluxo de valor, e tentar perceber nesse processo quais são as atividades que nós podemos melhorar, quais são os desperdícios que nós podemos minimizar e quais serão esses desperdícios que nós podemos eliminar e tornar todo esse processo ainda mais ágil. Mas é fundamental haver uma colaboração entre todos, uma transparência, por exemplo, na capacidade de resposta, nas datas da entrega, e depois um ajuste dentro das organizações às necessidades, à procura, porque nós trabalhamos com estações, não é? E nós temos meses onde a procura é mais significativa do que outros, e temos que todos nos ajustar a essa procura. E é fundamental que as organizações tenham processos flexíveis, de forma a que se possam ajustar rapidamente a essa procura e às especificidades de cada modelo. Porque há modelos que podem precisar de mais pessoas na montagem, há modelos que podem precisar de mais pessoas no acabamento, e nós temos que ser rápidos, primeiro fazer um bom planeamento, e depois temos que ser rápidos a fazer essa implementação, de forma a responder mais rapidamente às necessidades do meu cliente. Ou seja, as empresas têm sempre que estar interligadas com os fornecedores, de forma a responder mais rapidamente aos clientes e às necessidades da procura. Mas acho que é fundamental neste âmbito que as empresas sejam ágeis e ajustem os processos rapidamente à procura. Obrigada. Também para referir que no âmbito de Sorol há um conjunto de módulos associados a ERPs existentes que foram desenvolvidos para facilitar, nomeadamente, estes aspectos de colaboração entre a cadeia de fornecimento do calçado e também com os nossos clientes finais, e portanto qualquer interessado nesta temática, por favor, depois poderá contactar-me para vos pôr realmente em sintonia com os desenvolvedores desses ERPs. Silvia, também falou bastante de minimizar os defeitos dos produtos finais, de controlar a qualidade. Relativamente a esses aspectos, não sei se terá alguns indicadores, alguns valores, algumas recomendações que possa dar. O que é que tem sido conseguido em termos de reduzir a necessidade de fazer trabalhos, de fazer reparações e de gastar, se calhar, mais matérias-primas para fazer produtos que não ficaram bem à primeira, portanto, o tal fazer bem à primeira, que resultados é que se conseguem, o que é que uma empresa pode ambicionar nesta área com estas abordagens? Neste caso, parte essencialmente por capacitação das equipas, por trabalhar a melhoria contínua, parte também, por exemplo, pela identificação o mais cedo possível dentro do processo de situações de não conformidade, ou seja, isto não esperar que a não conformidade chegue ao final do processo, seja logo resolvida, ao mesmo tempo que existe uma situação de não conformidade, procurar sempre analisar as causas que estão na origem desse problema, ou seja, a causa raiz, de forma a eliminar essa causa raiz. E as causas raiz podem ser muitas, ou podem ser variadas. Ou seja, nós temos que analisar para a situação em si e procurar eliminar essas causas raiz. Isso passa sempre pelo conhecimento de ferramentas. Quanto mais conhecimento de ferramentas, Six Sigma e Lean, as equipas tiverem, mais facilmente vão conseguir eliminar essas causas. Mas podemos implementar sistemas simples de controle, de verificação, padronizar processos é fundamental, ou seja, nós nas organizações não temos um sistema de transferência de conhecimento, de padronização de processos. É fundamental trabalhar nessa vertente, porque quanto mais informação existir, quanto mais fácil for transpassar esse conhecimento, quanto mais padronizado for o meu processo, menos erros e mais controle eu vou ter sobre o processo, sobre o sistema. Ou seja, se toda a gente fizer da mesma forma,
qualquer variação no processo será mais facilmente detectada. Ou seja, a primeira situação será detectar, em seguida será analisar qual foi a causa da variação e depois implementar ferramentas para eliminar essas causas de variação. Então, essas ferramentas depois são adequadas em função das causas. Podem ser ferramentas de controle, podem ser SOPs para descrever o processo, para minimizar possíveis erros, podem ser sistemas Poka-Yoka, ou seja, implementar sistemas que detectem ou que de alguma forma eliminem ou impeçam uma não conformidade, ou seja, são várias as ferramentas que podem ser implementadas. Obrigada. Gostava então também de partilhar que no âmbito do projeto e não só, estamos a desenvolver um conjunto de soluções, de métodos, de equipamentos para ajudar as empresas a fazer o controle de qualidade dos seus produtos. Algumas destas ferramentas são muito expeditas, não é preciso praticamente nenhum equipamento e vamos muito brevemente partilhar convosco vídeos para métodos expeditos de controle de qualidade nas empresas e métodos preventivos para digamos, prevenir problemas de qualidade em curso de produção. Também gostaríamos de partilhar que, no âmbito deste projeto Biochus for All, é possível desenharmos formação, capacitação, como a Sílvia disse, capacitar as equipas é fundamental e, portanto, temos previsto até 50 horas de formação nas áreas que forem consideradas estratégicas pela empresa e pelo centro tecnológico e, portanto, esta formação poderá ser dada durante este semestre e, portanto, empresas que desejem ter formação em qualquer uma ou nas várias dimensões da sustentabilidade, peço que nos contactem para agilizarmos estes trabalhos. Não sei se em termos destas temáticas temos mais aqui alguma questão da nossa audiência ou se a Sílvia gostaria de fazer algum comentário em torno destes assuntos. Um comentário final ou a informação final? Efetivamente é importante que as empresas integrem estas metodologias nas suas organizações. É fundamental que evoluam, que aqueles que já fazem disto uma prática evoluam, porque sem uma estratégia consistente nós não vamos conseguir ter processos sustentáveis e isso é fundamental nos dias de hoje, ou seja, é um grande desafio para o nosso setor e neste caso para todos os setores, mas neste caso para o nosso em específico é um desafio emergente, urgente e de rápida intervenção, ou seja, implementar, desenvolver culturas de melhoria contínua, fomentar a participação ativa dos colaboradores, de forma a que eles possam também trabalhar estas ferramentas e integrar cada vez mais as inovações que estão a surgir, nomeadamente as inovações ao nível dos sistemas de informação, ao nível da tecnologia, porque estão a surgir coisas novas muito rapidamente e que podem ser integradas nos nossos processos. É fundamental trabalhar os processos, é fundamental trabalhar a organização interna de forma a termos processos sustentáveis. Obrigada, Sílvia. Muito obrigada a todos pela vossa participação. Penso que ficou claro que temos aqui um conjunto de métodos, de metodologias de apoio a que sejamos mais ágeis, mais eficazes, mais sustentáveis, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista económico e social, e que há pessoas com experiência para apoiar. O projeto Biochus for All sente um enorme gosto em continuar estes ciclos de webinars e, como disse agora, de capacitação e de formação. É um projeto aberto a todos, portanto contamos com os vossos contactos para vos dar todas as informações relativamente aos novos materiais, às novas solas, aos novos produtos de calçado, aos métodos para avaliar a sustentabilidade de uma outra forma, como seja determinar a pegada de carbono
carbono, ou a pegada ecológica, ou a pegada ambiental, ou a pegada fóssil dos vossos materiais, dos vossos produtos de calçado. Portanto, contem connosco, muito obrigada pela vossa presença e até breve. E Sílvia, mais uma vez, muito obrigada. Boa tarde a Obrigada, todos. obrigada Foi pela um atenção. gosto. Obrigada.